Olá, devotos da Escola Mística e Iniciática com Harmonia. Então, como falamos, nós estamos neste encontro dando continuidade ao retorno para vocês das perguntas que vocês fizeram, tá certo? Então, nós vamos iniciar aqui pelo Paulo Henrique, que fez uma observação para nós. Está sendo incrível para mim acompanhar seus vídeos. Gratidão. Gratidão a você por unir forças a nós, porque são vídeos que instrutores maiores estão entregando para todos nós como um tesouro de conhecimento. E esse conhecimento eleva a nossa energia, cura o nosso mental, cura o nosso emocional, cura todo o nosso ser e nos coloca assim em sintonia para nós melhorarmos as nossas vidas e as vidas de todos os que estão à nossa volta. Então a nossa gratidão imensa por você estar unido a nós. Agora vamos aqui para a observação que o José Antônio colocou aqui para nós. Gratidão infinita, Maga Prisca, e eu vou colocar toda a equipe do Com Harmonia por tão belas aclarações. Gratidão a você também, a mesma coisa lhe digo, gratidão por unir forças conosco. Vamos juntos que nós estamos criando aí uma egrégora muito poderosa e muito iluminada, tanto para nós como para contribuir com a construção da egrégora de luz no planeta. Gratidão imensa. E agora vamos aqui responder a pergunta que a Raquel nos fez. Ela colocou assim para nós: Maga Prisca, você pode comentar sobre o vinho? Fico confusa ao pensar que Jesus e seus discípulos usavam vinho e que este, devido ao álcool, também nos altera. Ou será que não era vinho? Pesquisei na internet e alguns dizem que era suco de uva. Raquel, eu não vou poder afirmar para você com toda certeza que era vinho ou suco de uva. O que vou dizer é que Jesus também era de linhagens aí de escolas espirituais, como os essênios, por exemplo. Eles usavam bastante o suco de uva. Agora, Jesus, ele foi um mestre que viveu naquela sociedade, naquela época, e ele tinha um trabalho muito difícil nas mãos dele, né? Nós aí vamos ter, nos pátios internos, onde nós vamos aprofundar detalhes do dia a dia dele, das coisas que ele dizia, ele falou muitas vezes que ele foi um mestre que tentou equilibrar aí várias coisas. Então ele tinha que se dar bem com os radicais, com os fanáticos, não porque ele queria puxar o saco, mas porque ele queria que a informação superior chegasse para todos. Então veja como era complicado. O vinho, dentro da mística e da simbologia, tem um significado muito especial. Ele significa o espírito. Então, quando nós vemos uma parábola, quando nós vemos parábolas de Jesus em que ele fala do vinho, parábolas de mestres sufis e mestres orientais quando eles falam do vinho, tem até uma obra muito famosa, O Vinho do Místico, que é uma obra que vários mestres estudam, rica em simbologia. Significa o ser que bebe uma bebida superior. Significa um conhecimento superior. É isso que o vinho significa. Por isso que o vinho está relacionado à última ceia e ao elemento que estava no cálice onde Jesus molhou o pão. Que aí nós vamos explicar nos pátios internos, e só lá que eu posso explicar, porque aí nós vamos ter uma sequência de aulas para chegar nessa informação,
porque é uma informação muito profunda, mas por isso que o cálice que Jesus usou para a última ceia era um cálice, mas existe o cálice no planeta Terra e o cálice, o graal em cada um de nós e o graal místico, e aonde nesse graal habita a quintessência energética do ser Cristo, que está relacionado ao sangue dele, e ao sangue remete ao vinho, e essa energia transborda hoje para todos os que saibam se unir a ela para receber essas partículas divinas que esse ser Jesus, o Avatar, Cristo, trouxe para os seres do planeta Terra. E aí eu vou também dar uma outra resposta. Eu estou dando várias aqui para você, mas somente nos pátios internos nós conseguiremos aprofundar isso para você, porque aí vai ter toda a sequência, como eu disse. Mas eu vou falar uma outra coisa importante também. Eu considero importante devido a um outro avatar, um outro grande mestre que nos ensinou que nada é ruim e nada é bom. Nada faz mal e nada faz totalmente bem. Por exemplo, a farinha também é um veneno. E naquela época, como hoje, nós ainda comemos o pão. A farinha é algo refinado e hoje nós também sabemos que ela faz mal. Então, um grande avatar que tem aqui comigo ele, que é o mestre, nosso Buda querido, ele disse o caminho do meio, o equilíbrio. Então, talvez o vinho não faça mal se ele for usado moderadamente e numa medida perfeita, sem nenhum tipo de excesso, não é? O Mestre Jesus, ele era essênio, ele sabia utilizar as coisas sempre sem o excesso. E Mestre Buda, ele nos ensinou o caminho do meio, nem falta e nem excesso. Então, essa coisa de dizer álcool faz mal, mas farinha também faz mal, açúcar também faz mal, tudo faz mal se for excesso, até medicações se transformam em venenos. E nós temos que entender o que o Mestre Jesus estava tentando fazer naquela época. E eu vou fechar para você dizendo o seguinte: criticavam Jesus naquela época, ele tinha um comportamento onde ele era convidado para ir na casa de um fariseu, ele ia. Ele era convidado para ir na casa de um saduceu, ele ia. Ele era convidado para ir na casa de um cobrador de impostos, que os judeus tinham raiva porque o cobrador de impostos estava a serviço de Roma. Então os judeus tinham muita raiva do cobrador de impostos e os discípulos de Jesus, por exemplo, achavam que quando ele recebeu o convite do cobrador de impostos para ir numa festa, Jesus com certeza recusaria o convite, porque ele era um cobrador de impostos e porque era uma festa. E Jesus não recusou o convite, ele disse que iria. E ele foi e ficou na festa. E nas núpcias, no casamento, ele não também só estava nas núpcias, como ele multiplicou o vinho. E então houve um momento lá na vida dele, que nós vamos estudar nos pátios internos, que criticaram muito o comportamento do mestre, porque ele ia a festas, ele comia o que lhe serviam e ele bebia junto com os convidados, não é? Então, Jesus falou assim: homens difíceis vocês são, uma raça difícil. Foi assim que ele respondeu. Porque veio João Batista, que é rigoroso nos modos, e não come, e não bebe, e não se relaciona com vocês. E vocês criticam João Batista.
E venho eu, que como e bebo e me relaciono com vocês, e vocês também me criticam. O que devemos fazer nós para agradar vocês, homens de pouca fé? Foi assim que ele respondeu. Porque ele queria dizer, não importa tanto onde eu estou, o que eu como e o que eu bebo. Por favor, prestem atenção no que nós ensinamos, nós os avatares. Então vamos transcender um pouquinho questões pequenas para que a gente consiga absorver o vinho místico do nosso mestre, que são as palavras de sabedoria dele e a conduta dele. Outra coisa que ele também disse é: vivam neste mundo sem ser deste mundo. O que ele quis dizer com isso? Nós também vamos estudar isso em profundidade nos pátios internos. Ele não disse para nós, saiam do mundo e se isolem para que vocês sejam santos. Por que ele não disse isso? Porque seria impossível. Porque se nós nos retirarmos do mundo e nos retirarmos das situações do mundo, será que nós venceremos as situações? Ou na verdade nós só estaremos nos protegendo delas, nos isolando delas, mas na falta de exercício com as situações, nós não as superaremos, nós somente não as viveremos. Não é? É algo para se pensar. E Jesus, então, ele deu outra receita. Sejam do mundo sem ser do mundo. O que ele estava querendo dizer, Raquel? Ele estava querendo dizer, vivam no mundo, mas não deixe que o mundo os domine. Não sejam do mundo. Por exemplo, você pode dominar o vinho. O que não pode é o vinho te dominar. Você pode ser rico, mas não ao ponto do dinheiro dominar você, mas você dominar o dinheiro. É você que tem domínio sobre o mundo, não o mundo que tem domínio sobre você. Não é? Isso é uma ciência. E qual é a única maneira da gente conseguir isso? Vivendo e vencendo. Então, me isolar do mundo não é uma experiência que garanta o meu sucesso de superação. Ele só garante que eu me isolo e não vivenciando eu posso vir ter um problema lá na frente. Então, eu tentei buscar assim na minha mente algumas informações que o Mestre Jesus deu, que Buda nos deu, para a gente ir entendendo que determinados conceitos têm que ser tratados de uma forma mais ampla. Mas, mais uma vez eu te peço, Raquel, nos pátios internos é que nós teremos possibilidade de aprofundar esses conhecimentos, tá bem? E assim, pessoal, eu vou fechar esse nosso encontro aqui, porque essas informações foram muito especiais, não é? A Raquel nos trouxe aí uma dúvida muito interessante de a gente compartilhar, deu para a gente aí passar um conhecimento muito profundo. No próximo encontro, nós vamos continuar dando retorno para vocês, tá bem? Até lá, pessoal!